Olá, quero fazer uma abordagem hoje sobre a questão das drogas, que nesta semana o STF julgou, depois de 9 anos, prolongando, procrastinando a decisão sobre a diferença entre quem é ou quem deve ser considerado usuário ou traficante. Então, o que nós temos agora é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que vale para todo o país, que vai determinar sobre a interpretação após a abordagem feita pelo policial na rua e dar o tratamento devido a cada pessoa. O que o STF decidiu é que quem estiver portando até 40 gramas de maconha, cannabis, ele tem que ser considerado usuário e, portanto, não terá consequência criminal, somente administrativa. Acima disso, poderá ser considerado traficante, porém vai depender, é claro, da análise das circunstâncias. Porque também pode ser que o usuário tenha consigo meio quilo e ele consiga demonstrar, provar judicialmente, porque aí é da esfera criminal, acima de 40 gramas, que ele é consumidor. Bom, enfim. E a grande questão é, qual é o contexto, digamos assim, global, maior, que está acima dessa discussão? É sobre o comércio de drogas, é sobre o transporte de drogas entre os estados, entre a importação e exportação das drogas, porque nesse cenário nós teremos que considerar que o comércio ilegal de drogas tem uma rentabilidade altíssima, mas muito alta. Está entre os 5 crimes que produzem maiores resultados financeiros. E nesse sentido, é óbvio que muita gente está ganhando dinheiro. Bom, mas o que me traz aqui enquanto, digamos assim, não é uma questão de visão jurídica do advogado ou basicamente quem trabalha com essa discussão em sala de aula como professor, mas de fato como pesquisador. Durante 6 anos, eu coordenei o grupo de pesquisa na Universidade de Cândido Mendes, o núcleo de iniciação científica, e tivemos projetos sobre essa questão de segurança pública, violência, criminalidade e drogas. E aí nós temos, claro, a informação sobre uma grande quantidade de processos tramitando na justiça, no Poder Judiciário, envolvendo as drogas, e também temos muitas pessoas presas sobre a acusação de tráfico de drogas. E aí nós temos dois personagens nessa história, o consumidor e o vendedor. E quem é esse vendedor que é preso, que está no sistema penitenciário, está preso na cadeia? É o sujeito, o homem ou a mulher, que se dispõe a fazer parte desse comércio. Particularmente, nós precisamos admitir que esse comércio não funciona sem um consumidor. Ou seja, não é aquele papo, você é contra o consumo de drogas, você está tendo uma postura moralista, então, portanto, você está querendo criminalizar o consumidor. Não, é uma constatação. Sem o consumidor, não há como você ter o comércio, porque não faz sentido você oferecer algo que poucas pessoas não querem consumir. E aí eu vou chamar a atenção sobre uma comparação. Vamos comparar a questão do comércio de drogas, e aí colocando o personagem consumidor e o crime de roubo e receptação. O comércio de drogas ilícitas é crime, ok? Tem a previsão na Lei 11.343, no artigo 33, que é o tráfico de drogas. E tem o consumidor, que o artigo 28 determinava que ali o consumidor deveria ter um tratamento diferenciado, né? Porque essa lei 11.343 ela já colocou essa determinação de forma muito clara. O consumidor deve ser
acolhido, deve ter uma política de reinserção social dele. Também foi criado um plano nacional de drogas, que deveria promover um trabalho de conscientização. Enfim, e o traficante, a consequência da pena de prisão, né? Que é alta, até 15 anos. Enfim, então, comparando aí esses dois crimes, né? O crime de roubo e o crime de tráfico de drogas. Aquele que rouba e depois vai vender para alguém algo barato, por exemplo, roubou uma bicicleta e vai vender essa bicicleta para alguém, vai oferecer para alguém na rua. Aquele que compra, que vai comprar por um preço barato, ele deve desconfiar, alguma coisa está errada. E aí, se ele compra esse produto de crime, ele pratica o crime de receptação. Então, o primeiro foi o crime do 157, roubo, depois foi o crime do 68, que é a receptação. E ele responde por isso. No que diz respeito às drogas, o tráfico está previsto como crime, artigo 33 da Lei de Drogas. Porém, o consumidor que vai lá comprar, sabendo que o tráfico é crime, que é proibido, inclusive, portar e consumir a droga em local público, porque o que fez o STF foi determinar o seguinte: qual a diferença na abordagem policial entre traficante e usuário, porque não tinha essa determinação. Olha a previsão do artigo 28 como é. É assim, literalmente, né? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas ou medidas: advertência, prestação de serviço de comunidade, medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Ou seja, para o consumidor essa era a consequência. Mas quem era o consumidor? Porque na abordagem policial não sabia. Então agora o STF determinou o seguinte: se ele for pego com até 40 gramas, deve ser considerado consumidor. Por mais que o traficante ande com 30 para ludibriar e fingir que é consumidor. Mas enfim, a questão é que no caso do crime de roubo e receptação, aquele que adquire o produto do roubo, ele responde pelo crime. No caso da lei de drogas, não. Qual é a questão que se coloca? Porque a questão das drogas é algo relativo à saúde pública. Sim, ok. E aí, inclusive, a lei prevê que na rede pública de saúde ofereça tratamento, os cuidados devidos ao usuário. A questão é que se deve se considerar como alguém que precisa de cuidados, de tratamento, que é o consumidor. O traficante hoje, aquele que está vendendo na ponta do sistema, ele é aquele jovem que mora em grande parte, não todos, mas em grande parte, e que estão presos na favela, que tem baixa educação, que ele tem uma qualidade de vida muito depreciada pelas condições, porque o Estado não chega efetivamente nas favelas, nas comunidades. Então nós temos um jovem que ele é criminalizado e ele porta o fuzil, né, porque ele opta pelo crime, ok, ele tem livre-arbítrio, ele decidiu por isso, mas falamos do contexto, né, que o Estado não está presente para ele. Mas há uma repressão contra ele, uma repressão armada, que toda semana estamos vendo nos noticiários. E a imprensa fica reproduzindo isso que, se olharmos para trás, isso não mudou em nada em 10, 20, 30, 40 anos. As operações policiais acontecem e o tráfico de drogas permanece ou cresce. E no caso do consumidor, há um acolhimento. Então, se for verificar com lupa quem é esse traficante que vende a droga, ele é uma pessoa que tem poucas perspectivas de futuro, por uma questão de desigualdade social e ausência do Estado. Ponto. Porém, ele decidiu participar do tráfico de drogas, ele está armado, ele está de fuzil e ele dá tiro na polícia. Então, ele vai sofrer as consequências dessa decisão. Mas não tem uma política em relação a esses jovens para que eles decidam não participar do tráfico. Na medida em que o consumidor ele é, de fato, considerado alguém que precisa de uma atenção diferenciada, está se descaracterizando esse processo, esse processo, essa cadeia de custódia que vai entre o colher
a matéria-prima até a venda, e aí o consumidor ele é descaracterizado como alguém que faz parte desse processo ilícito. E aí, mas ele está consumindo. E aí todos são considerados, então, merecedores da atenção do Estado para um acolhimento e tratamento à saúde. Essa é uma questão que precisa ser pensada. Não deve o Estado estar pensando também num plano de inclusão de crianças e jovens que fazem parte do tráfico, que optam por isso, para ter ganhos e, inclusive, alguns outros ganhos, digamos assim, abstratos, de valores para ele, que é o poder, que é poder também estar, de uma certa forma, sendo visto, ainda que como um criminoso, uma certa idolatria perversa contra ele mesmo, mas não seria necessário também perceber que não só esse jovem que opta pela criminalidade, mas o consumidor também, quando compra, ele está participando ativamente, porque tem consciência da ilicitude. Então, que fosse pelo menos o pensar assim, e quando é o consumidor que consome pela primeira ou segunda ou terceira vez? Ele já é uma pessoa que precisa ser considerado como alguém que deve ser a ele destinado medidas de proteção e acolhimento? Na medida em que ele está nesse processo de decisão se vai consumir ou não, ou quando ele vai consumir pela primeira vez e segunda vez, não deveria ser considerado alguém diferente? Aquele que já está dependente e aquele que ainda não, que é o usuário chamado recreativo, mas todos são considerados alguém que precisa de acolhimento e tratamento de saúde. Já os outros é uma política de guerra e que, a princípio, não tem solução alguma. Pelo menos é o que se constata.